Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. É facinho de achar Abacuque, né? Amém? Versículo 2. Só a parte B do versículo, tá? Diz assim: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ler todos juntos? Acho que quase todas as versões são iguais. Se não for, você acompanha aqui. Aviva, ó... Não, tá ruim. Vamos, 1, 2, 3. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Papai, vamos orar. Vamos ver se a oração, né, sai com mais força. Senhor Deus e Pai, eu começo essa oração no nome de Jesus. Te agradeço, Pai, e te louvo por essa oportunidade, pela tua palavra, pelos teus filhos, por esta igreja. Pai, que o Senhor tem colocado, Senhor, na mão do pastor Otávio, na minha mão, Pai, para conduzi-lo, Senhor. E que esta palavra, Senhor, seja mais uma parcela, Senhor, desta orientação. Seja mais uma parte, Senhor amado, deste caminho, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar poderosamente em cada coração. Que eu diminua, Senhor, nesta noite, e o Senhor cresça. E que o Senhor possa falar poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode sentar em nome de Jesus. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta em Abacuque, que nós vamos ler mais alguns versículos nesse livro mesmo. Semana passada, né, eu estive ministrando e durante o decorrer dessa semana, o Senhor, Ele colocava no meu coração para nós falarmos sobre avivamento. Já fizemos algumas campanhas de avivamento, de buscar avivamento. Inclusive essa passagem de Abacuque é uma passagem muito conhecida, muito usada em congressos, em cultos, em campanhas, porque nós precisamos buscar o avivamento. Mas o que é o avivamento? Eu já expliquei, já falei em outras ocasiões. Hoje tem algumas pessoas aqui diferentes que talvez não estavam, né? Nos outros dias, já faz um tempinho que nós falamos sobre avivamento. Mas para simplificar, né, que o tempo já está corrido, para simplificar, avivamento é você buscar quando você está desanimado, quando você está cabisbaixo, quando você está ansioso, quando você está com algum tipo de problema, quando você está prostrado diante de uma situação, você buscar ânimo em Deus, você buscar vida em Deus. Né? Muitas pessoas, elas acham que avivamento numa igreja pentecostal, um falar em línguas ou dois, ou a igreja inteira, e o outro sapateia daqui, pula dali, né? Isso é bênção, é poder de Deus. Mas avivamento é muito mais do que isso. Porque avivamento não é só quando você vem na igreja e você sente o poder de Deus. Avivamento não é quando você só entra na casa do Senhor e você sente aquela unção e você tem vontade de pular, de gritar, de glorificar a Deus. Não. O avivamento do Senhor, Ele tem que andar, Ele tem que estar conosco em todos os momentos da nossa vida. E nós vamos aprender que avivamento é reavivar, é animar, né? É tornar vivo aquilo que por algum motivo ou outro, por uma situação, por uma circunstância, morreu. Muitas vezes nós recebemos a Jesus, nós estamos na casa do Senhor e no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa vida com Cristo, nós vamos parando, nós vamos desanimando, nós vamos ali, muitas coisas vão morrendo. Por exemplo, tem pessoas aqui que quando aceitaram Jesus, quando começaram a ter experiências com Deus, foram batizadas com o Espírito Santo, falavam em línguas, Deus dava sonhos,
Deus dava revelações, Deus dava discernimentos, ele tinha algo sobrenatural da parte de Deus. E com o problema, com a luta, com a adversidade, com a tempestade, com tudo aquilo que se levantou na vida, aquilo foi ficando amortizado, aquilo foi ficando morto, posso dizer assim, espiritualmente. Por isso que nós precisamos buscar o avivamento do Senhor, porque o avivamento do Senhor, ele vai trazer à tona aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, a obra que Deus tem na minha vida e na tua vida. Irmãos, não é tempo de nós ficarmos parados, esperando as coisas acontecer, mas é tempo de nós buscarmos em Deus, nos reanimarmos em Deus, né? Termos ali a certeza que Deus é conosco e começar a colocar em prática o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Por quê? Porque nós precisamos desse avivamento, nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos ser avivados. Por isso que nós vamos ver aqui no contexto mesmo, no livro de Abacuque, por que nós precisamos de avivamento ou do avivamento. Algumas coisas eu já falei, mas aqui no livro do Abacuque, do profeta Abacuque, nós vamos ver que nós precisamos para fazer determinadas coisas. Se nós lemos o texto, se nós lemos o livro todo de Abacuque, nós vamos ver que Abacuque era um profeta, um homem sofrido, angustiado. E talvez você tenha entrado aqui com problemas, angustiado, com sofrimento, preocupado com alguma coisa. Abacuque estava preocupado, Abacuque estava sofrendo, Abacuque estava angustiado, porque ele olhava e ele via todo o povo de Deus, o povo de Israel, corrompido. Ele só via violência, ele só via injustiça, ele só via infidelidade, ele só via as coisas totalmente fora da vontade de Deus. E aquilo angustiava o coração. Talvez você esteja vivendo um momento, uma situação que você olha e aquilo te angustia, aquilo te entristece, aquilo te coloca para baixo, aquilo te deixa desanimado, desanimada. Mas da mesma maneira que Abacuque buscou em Deus, eu quero convidar você a buscar em Deus, com esse problema, essa necessidade que você está passando, esse problema que você está passando, e a confiar em Deus. Mas além de Abacuque estar angustiado, triste, porque o povo estava totalmente corrompido, ele estava mais angustiado, sabe por quê? Porque Deus mostrou para ele o que iria fazer com aquele povo que estava em desobediência. Então Abacuque, ele via o problema, sabia o problema, sabia também a solução, porque ele sabia que se o povo buscasse a Deus, Deus reverteria aquilo. Mas o povo não queria saber de Deus, as pessoas não queriam saber de Deus. Hoje, muitas vezes você vai falar de Deus para as pessoas: eu não preciso de Deus. Ah não, Deus está tão ocupado, né? Ele tem tanta coisa para fazer. Você acha que Ele vai se preocupar com o meu problema? Você acha que Ele vai olhar para mim? Não. Ou se você fala assim: olha, hoje eu orei, Deus falou comigo, eu fui na igreja, foi uma bênção, Deus falou comigo. E as pessoas: você acha que Deus vai falar com você? Eu já ouvi isso, né? Você acha que Deus vai falar com você? Graças a Deus, Ele fala sim. Mas Abacuque, ele estava angustiado mais ainda, porque ele sabia que por causa da incredulidade, da violência, da injustiça, de todas as coisas erradas que o povo estava fazendo, cometendo, Deus entraria com uma sentença. E Deus falou para Abacuque: olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo para esse povo que está corrompido. E se você abrir o livro de Abacuque, no capítulo 1, no verso 6, nós vamos ver qual foi a revelação de Deus para Abacuque. O que iria acontecer para aquele povo que não queria saber de Deus? Deus fala assim, Abacuque 1:6. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Olha o que Deus estava falando para Abacuque. Abacuque, você está angustiado? Você está preocupado? O povo está corrompido, as pessoas não estão fazendo aquilo que eu quero, as pessoas não estão querendo agradar o meu nome, mas além de você ver isso, eu vou fazer isso também. Eu vou mandar os caldeus, né? Os caldeus eram os babilônios. Eu vou mandar os babilônios, os caldeus, povo terrível, para que oprimisse o povo ali que estava em desobediência, para que oprimisse o povo que estava em rebeldia. E por isso nós aprendemos com Abacuque. Por que nós devemos buscar a Deus? Por que nós devemos buscar o avivamento do Senhor?
E no mesmo capítulo 1 de Abacuque nós vamos ver a resposta. No verso 2 e 3 diz assim: por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Olha só o que aconteceu. Abacuque viu toda aquela situação. Deus mostrou para ele o que iria acontecer com aquelas pessoas. E Abacuque, ele chegou para Deus: mas Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Por que o Senhor está permitindo que eu veja tudo isso que está acontecendo na nação de Israel? Porque o Senhor deixa que eu veja toda essa vergonha, toda essa afronta contra o Senhor. E nós aprendemos que quando nós buscamos o avivamento do Senhor, nós não nos conformamos com a situação que muitas vezes nós estamos vivendo. A luta vem, o problema vem, as pessoas vêm contra nós, no nosso trabalho, na nossa casa, na escola, na faculdade, na nossa vizinhança. E quando nós estamos avivados pelo Senhor, quando nós estamos cheios do poder de Deus, nós não nos conformamos com a situação, mas nós vamos buscar em Deus. Senhor, me ajuda a entender essa situação. Senhor, porque o que o Senhor quer fazer na minha vida ou através da minha vida, para eu estar passando essa situação, nós começamos a buscar a Deus e a levar a Deus os nossos problemas. Abacuque, quando viu isso, ele chegou para Deus e falou: Deus, olha o que está acontecendo. Dá a impressão que Deus não sabia. Lógico que sabia. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou sempre, Deus quer que eu e você levemos os nossos problemas até Deus. Coloquemos os nossos problemas aos pés do Senhor, na cruz de Cristo. Muitas vezes você fala assim: mas eu tenho feito isso. Muitas vezes nós levamos até os nossos problemas até o Senhor. Mas no mesmo tempo que nós levamos, quando nós voltamos para o nosso lugar, nós levamos os problemas novamente. E aí a coisa não acontece. E quando nós somos avivados, nós vivemos aquela situação, passamos por aquele problema, mas nós entregamos nas mãos do Senhor, nós confiamos no Senhor, nós apresentamos, a palavra de Deus não fala: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele há de fazer. Quando nós temos o avivamento do Senhor nas nossas vidas, nós entregamos o problema na mão dele, nós confiamos e não tiramos, mas continuamos orando, buscando, clamando, confiando que Deus vai entrar com providência no nome do Senhor Jesus. Mas nós vamos ver ainda no livro de Abacuque, por que nós devemos buscar o avivamento? No verso 12 diz assim: não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo. O avivamento nos faz orar, irmãos, nos momentos mais difíceis. O avivamento do Senhor nos faz buscar e nos faz declarar a sua santidade nos momentos de maior adversidade, nos momentos de maior luta, nos momentos de maior problema. Nós reconhecemos: Senhor, só o Senhor é santo. Senhor, só o Senhor é Deus. Senhor, só o Senhor pode entrar com providência na minha vida. Senhor, só o Senhor pode abrir essa porta que aos meus olhos é impossível que ela se abra. Senhor, só o Senhor, Alabaxurianda, tem poder para fazer infinitamente mais. Tem poder para mostrar aquilo que está no oculto e no escondido. Tem poder, Alabaxurianda, para mostrar, Alabaxurianda, para nos fazer conhecer a intenção do coração. Quando nós somos avivados pelo Senhor, nós oramos nos momentos difíceis. Porque hoje nós vemos muitas pessoas que não buscam o avivamento, que não buscam o poder de Deus, que não buscam ter comunhão com Deus. Quando o problema vem, quando a dificuldade vem, quando o levante vem, em vez de orar, em vez de buscar, em vez de acreditar, vira as costas e toma o problema com as suas próprias mãos. Ou então toma atitudes da sua própria cabeça, resolve as coisas com o seu braço forte, resolve as coisas da maneira que acha. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se eu e você queremos ter vitória na nossa vida espiritual, na nossa vida material, financeira, emocional, no nosso trabalho, secularmente falando, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que buscar em Deus a resposta, nós temos que buscar em Deus o direcionamento, nós temos que buscar em Deus a confirmação do que Ele quer nas nossas vidas. Por isso nós precisamos buscar o avivamento. Mas Ele faz mais coisas na nossa vida. No capítulo 2, verso 1 diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Quando nós somos avivados pelo Senhor, nós somos vigilantes.
Se alguém chega para você e fala assim, olha, vamos fazer tal coisa, vamos agir dessa maneira, olha, vamos tomar essa decisão, você é vigilante, porque você tem o Espírito Santo de Deus e você não é levado por conversa, você não é levado por conversa alheia, por qualquer comentário, por qualquer coisa, porque você sabe o que Deus quer da tua vida, você sabe qual é o teu papel na obra de Deus, e se alguém vier falar alguma coisa contrária, você está vigilante. Não, isso não é da vontade de Deus, não, Deus não está nesse negócio, eu vou continuar firme, a minha palavra vai ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Quando você está cheio do poder, quando você está avivado, reanimado, na presença de Deus, você é vigilante. Deus te dá sabedoria, Deus te dá entendimento, irmãos, para tomar as decisões acertadas, para não andar batendo cabeça para lá e para cá, mas com temperança, com discernimento, no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. Deus ele vai falar, agora você pode ir. Deus está falando para alguém hoje, agora você pode ir. Agora você pode tomar essa atitude. Agora você pode agir. Irmãos, é no tempo de Deus, na hora de Deus, na maneira de Deus, porque nós temos que ser vigilantes. Eu já falei isso em algumas outras ministrações. Quando nós não buscamos direção a Deus, quando nós não pedimos autorização para Deus, quando nós não pedimos direcionamento para Ele, nós fazemos as coisas da nossa própria cabeça e nós quebramos a cara. Nós metemos os pés pelas mãos. Aí depois, ai Senhor, por que tudo isso está me acontecendo? Ai Senhor, por que não sei o quê? Ai Senhor, aí tem que voltar lá no final da fila. Aí vai orar de novo, vai buscar de novo, vai fazer campanha de novo. Não é melhor você já fazer do jeito certo? Paga um pouquinho de preço, espera um pouquinho no Senhor, mas quando a vitória vier, irmãos, ela é completa. Não há dúvida no teu coração. Eu quero dizer uma coisa para você, quando você tiver a intenção de fazer algo e brotar a dúvida no teu coração, você orou, você apresentou a Deus e você tem dúvida, não faça. Na dúvida, não faça. Só tome as atitudes, só resolva os problemas quando você tiver certeza que Deus está no controle. Quando você tiver certeza que é Deus que está falando ao teu coração. Quando você tiver certeza que é Deus que está mostrando, olha, haja dessa maneira, haja daquela maneira. Aí você vai na força do Senhor. E aí você vai ser abençoado. E aí tudo vai dar certo. Aí as portas vão se abrir. Aí o Senhor vai dar a vitória para você no nome de Jesus. Mas quando nós somos avivados pelo Senhor, mais coisas acontecem conosco. Versículo 2 do capítulo 2. Então o Senhor me respondeu. Olha que simples, né? A gente ora e o Senhor responde. Não foi isso? A oração do crente, né? Não foi isso que foi acabado de ser louvado? Irmãos, quando nós buscamos a Deus, quando nós somos avivados pelo Senhor, não tem como Ele não responder, irmãos. Ele responde assim como respondeu para Abacuque. Se você está orando, se você está buscando, se você está confiando nas promessas de Deus, se você está esperando uma resposta de Deus, eu vou te afirmar com toda certeza, Deus responde a tua oração. Deus responde, irmãos. Só tem um detalhe. Talvez não seja o que a gente queira ouvir, mas que Ele responde, Ele responde. Talvez a resposta de Deus seja não para aquilo que você quer, ou eu quero. Talvez a resposta de Deus seja sim. Ou talvez a resposta de Deus seja espere mais um pouco. Ore mais um pouco. Busque mais um pouco. Confie mais um pouco. Se avive mais um pouco. Busque mais a minha presença, porque eu vou fazer, eu vou responder. Eu vou te dar a vitória. Então, quando nós estamos cheios do poder de Deus, buscando o avivamento do Senhor, Deus responde às nossas orações. Você crê nisso? Você tem ouvido a voz do Senhor? Agora não foi tão convicto assim, né? Irmãos, Deus Ele usa uma criança. Ele usa um folheto. Ele usa a sua palavra. Ele usa o ímpio. Sabia disso? Ele usa quem Ele quer. Não é verdade? Ele usa quem Ele quer. Só que muitas vezes, parece que nós enquadramos Deus. Se Deus não falar comigo dessa maneira, se Deus não usar tal pessoa, se Deus não fizer daquela maneira, eu não faço, eu não vou, não aconteço.
E às vezes Deus está usando uma pessoa tão pertinho de você, na simplicidade, que muitas vezes nós achamos que Deus, Ele vem ali no meio do terremoto, faz ali um alvoroço, uma coisa para você saber que Ele está falando com você. Só que muitas vezes Ele vem manso e suave. Muitas vezes Ele tem respondido a tua oração através de sonhos, mas você não tem percebido. Muitas vezes Deus tem respondido às tuas orações através de uma pessoa que você nunca ouviu falar em línguas, que você nunca viu de repente dar uma saudação aqui na frente, que você nunca viu de repente trabalhar mais aqui na frente nas coisas do Senhor. Está sempre sentadinho aí na sua cadeira, está sempre aí quietinho, quietinha, mas Deus usa ela também. Não é só quem está aqui em cima do púlpito ou quem está cantando que Deus usa. Deus usa quem está na porta. Deus usa quem evangeliza. Deus usa quem limpa a igreja. Deus usa quem entrega um folheto. Deus usa você que vem aqui para ser ministrado, para ouvir a palavra de Deus. Deus usa aquele que convida outra pessoa para estar aqui. Deus usa aquele que muitas vezes não aparece na igreja, mas está orando, está clamando pela minha vida, pela vida do pastor, pela tua vida, para que você seja abençoado. Só que muitas vezes nós queremos ouvir quando vem o profeta tal. Olha, Deus vai falar comigo quando vier a irmã tal. Lógico que Deus pode falar como Ele quiser, com quem Ele quiser, mas Deus, Ele pode usar você também. Deus pode usar alguém da sua família. Deus pode usar alguém que está sentado aí do teu lado. Deus pode usar um sonho que Ele te dê. Deus, Ele pode te dar revelação. Ele pode te dar discernimento, irmãos, porque você é escolhido do Senhor. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o avivamento do Senhor. Você tem a unção de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Então, se o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós, nós temos ligação com o Pai, e aquilo que Ele quer falar ao meu e ao teu coração, nós entendemos. O Senhor nos dá discernimento e nós vamos caminhando de vitória em vitória em nome do Senhor Jesus. Mas o avivamento também nos ensina mais uma coisa. No verso 4, no finalzinho, diz assim: mas o justo viverá pela fé. O que nós estamos vendo nos dias de hoje? Muitas vezes o justo está vivendo pelo que vê, pelo que está na frente dos seus olhos, pelo que está à sua frente. Mas Deus, Ele quer nos ensinar que se nós buscarmos o avivamento do Senhor, nós vamos andar por fé e não por vista. Nós vamos andar crendo. Olha, Senhor, eu preciso que uma porta seja aberta na minha vida. E você começa a caminhar em direção àquela porta. E você chega ali perto daquela porta, a porta está fechada. Mas você tem tanta fé, tanta convicção, que você sabe que quando você chegar perto daquela porta, ela vai se abrir automaticamente, porque a mão de Deus está com você em nome do Senhor Jesus. Irmãos, isso é fé. Quando você vai em algum lugar que tem aquelas portas automáticas, você crê que a porta vai abrir, não vai? Você vai indo, você crê que a porta vai abrir. É a mesma coisa, irmãos. Toma posse da tua vitória. Creia que Deus está com você. Alimente esse avivamento com oração, com jejum, com a leitura da palavra, buscando a presença de Deus, vindo na casa do Senhor e viva pela fé. Se você ligar a televisão, você vai perder tua fé. Se você sair na rua, você vai perder a fé. De tanta coisa ruim que está acontecendo, de tanta notícia ruim que está acontecendo, de tantas coisas. Mas se você for avivado pelo Senhor, se você receber a unção de Deus e se você andar por fé, essas notícias não vão te abalar. Essas notícias não vão fazer você parar. Essas notícias não vão fazer você ficar frustrado, mas vão fazer com que você continue buscando a Deus. Isso aconteceu com Abacuque, verso 17 ao 19, diz assim, até o 20. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Irmãos, quando nós somos avivados pelo Senhor, nós somos totalmente dependentes de Deus.
independente daquilo que nós estamos vendo, independente daquilo que nós estamos vivenciando, independente daquilo que nós estamos presenciando na nossa frente, ao nosso lado, ao nosso derredor, nós confiamos em Deus e somos dependentes. Sabe por quê? Quando você lê esse texto aqui, principalmente esse versículo 17 ao 19, é muito conhecido. Abacuque fala assim: ainda que a figueira não floresça. Irmão, se nós pegarmos naquela época, você fala assim: ah, mas se a figueira não florescer, não vai fazer muita diferença para mim. Eu não gosto nem de figo, né? Alguém já comeu figo aqui? Eu gosto. Mas assim, mas não, para mim, não tem problema, eu não gosto de figo mesmo. Só que naquela época, irmãos, quando a figueira não florescia e não dava o seu fruto, sabe o que acontecia? Eles não conseguiam fazer um tipo de medicamento que era colocado sobre as enfermidades, que era colocado sobre os doentes. Então eles precisavam que a figueira florescesse para que eles tivessem aquele remédio para que fossem curadas algumas necessidades ou algumas enfermidades. Quando ele fala assim, então se a figueira não florescesse, significava que faltava remédio para os doentes. Aí ele fala assim, ó, nem haja fruto na vide. O vinho mosto, que é o vinho sem fermentação, sem ter o teor alcoólico, ele simbolizava alegria na Bíblia. Então, se a videira não desse a sua uva, para que fosse feito mosto, faltaria alegria. Olha, se a vide não der fruto, vai faltar alegria no nosso meio. O produto da oliveira minta. Se faltasse ali o produto da oliveira, que é a azeitona, sabe o que ia faltar para eles? Ia faltar luz, porque através do azeite que era produzido ali da oliveira, eles podiam ali acender aquelas luzes, aquelas lamparinas, e eles terem energia, né? Eles terem luz, melhor dizendo, nós temos energia. Irmãos, quando muitas vezes na nossa casa chega lá um comunicado que dia tal vai faltar energia num período de 4 horas, parece que a gente não sabe mais fazer nada. É ou não é? A gente toda hora sabe que está sem energia, mas vai lá e liga o negócio. E liga outra coisa. E liga não sei o quê. Imagina você ficar sem luz para o resto da vida. Sem energia. Irmãos, ia fazer falta. E também fala assim, os campos não produzem mantimento. Significava, quando Abacuque olhou e falou assim, ainda que os campos não produzam mantimento, significava que ele poderia passar necessidade, que ele poderia ficar sem o pão de cada dia, que ele poderia ficar sem os seus celeiros cheios, sem os seus armários cheios. Vai fazer falta se não houver mantimento no campo. E também se as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, significava que ia faltar vestimenta, porque antigamente se usava, né, a lã da ovelha para fazer as roupas para o inverno. Então, irmãos, muitas vezes Abacuque olhou, olha, pode assim, a oliveira não dar o seu fruto, a vide não dar o seu fruto, as ovelhas da malhada serem arrebatadas, os campos não produzirem mantimento. E talvez você fale assim, ah, mas eu estou passando por uma situação não igual, porque nós estamos em outra época. Mas talvez você chega no final do mês e você olha para o teu salário e você fala assim, não vai dar para comprar, não vai dar para pagar a conta de luz, não vai dar para pagar isso, não vai dar para pagar aquilo, não vai dar para fazer tal coisa. Mas quando nós somos avivados pelo Senhor, nós não andamos por vista. Nós andamos por fé, porque nós cremos no Deus que nós servimos. Ainda que falte a labachuriando o remédio, ainda que falte a luz, ainda que falte o mantimento, ainda que falte a vestimenta, todavia, quando nós somos alegrados ou avivados no Senhor, nós nos alegramos na presença do Senhor, nós buscamos o avivamento, o nosso coração é confortado, porque nós sabemos que mesmo faltando algumas coisas na nossa vida, nós sabemos que Deus jamais vai faltar, nós sabemos que a luz verdadeira jamais vai faltar. Nós sabemos que o verdadeiro alimento jamais vai faltar. Nós sabemos que nada vai nos faltar porque o Senhor está conosco. Em nome do Senhor Jesus. Então, olhando para essa situação, olhando para a opressão, olhando para a infidelidade, olhando para a repressão, olhando para tudo que aquele povo estava fazendo, olhando para a sentença que Deus deu para o povo de Israel, o que restava para Abacuque? Buscar o avivamento. O que resta para mim e para você? Buscar o avivamento.
buscar a Deus. Irmãos, tem momentos da nossa vida que só nos resta louvar. Tem momentos da nossa vida que só nos resta adorar a Deus. Tem momentos da nossa vida que só nos resta confiar no Senhor, pedir o avivamento para as nossas vidas, assim como Ele falou no primeiro versículo que eu li. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Que nós possamos pedir para o Senhor: Senhor, aviva a minha vida. Aviva a tua obra na minha vida. Aviva, Labachurianda, Lamanás, os dons que estão amortecidos dentro de mim. Aviva, Senhor, aquela fé que eu tinha, que eu acreditava incondicionalmente que o Senhor iria fazer, que o Senhor ia fazer infinitamente mais. Senhor, aviva essa fé dentro do meu coração. Senhor, aviva aquela certeza que eu tinha, que Deus era comigo, que eu era escolhida e escolhido do Senhor. Aviva, Labachurianda, Lamanás. Só nos resta pedir o avivamento. Só nos resta, Labachurianda, Lamanás, orar pelos nossos problemas. Só nos resta não nos conformar com a nossa situação. Só nos resta entregar os nossos problemas na mão de Deus. Só nos resta confiar em Deus. Só nos resta andar por fé. E só nos resta, na luta, no choro, no pranto, na falta, se alegrar no Senhor. Não foi isso que Abacuque falou? Olha, a figueira pode não florescer, a vide pode não dar fruto, a oliveira pode mentir, os campos podem não produzir mantimento, as ovelhas então foram embora. Não tem vaca, não tem nada. Mas, todavia, porém, entretanto, eu me alegrarei no Senhor. Mas eu me alegrarei no Senhor, independente da situação, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, está faltando isso para a igreja do Senhor. Qualquer coisa nos abala, qualquer coisa nos desanima, qualquer coisa nos faz parar, qualquer coisa nos faz retroceder, qualquer coisa nos faz esmurecer, qualquer coisa nos faz reclamar. Mas eu quero te convidar nessa noite a adorar ao Senhor, a ser totalmente dependente do Senhor, porque quando nós somos dependentes dele, o milagre acontece. O Senhor derrama do seu poder, nós somos animados, nós somos avivados, nós somos fortalecidos. O problema vem e nós tiramos de letra. Em nome de Jesus.